Elas têm boa memória, atenção concentrada, persistência, independência e autonomia, interesse por áreas e assuntos diversos, aprendizagem rápida, têm iniciativa, liderança, vocabulário avançado para a idade, alto nível de energia, senso de humor, originalidade para resolver problemas e interesse por livros. É assim que o Ministério da Educação classifica as crianças superdotadas. Parece fácil, mas é difícil? A musiquinha infantil traduz um pouco a situação desses alunos. Eles podem ser os mais agitados da turma, os menos concentrados, os incompreendidos, solitários e até repetir de ano. Alguns são identificados como hiperativos. E para saber como identificar um superdotado, entender como ele funciona e os problemas que ele pode enfrentar, um pouquinho de educação. As minhas convidadas são Maria Clara Sodré, doutora em Educação de Superdotados pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e Paula Pessoa Cavalcante, especialista em Educação de Superdotados. Muito bem-vindas ao programa. O rendimento escolar não é a única forma de se medir, vamos dizer assim, que uma criança é superdotada. Não é a única forma. Muitas vezes é uma das formas, um aluno que tem um aproveitamento acadêmico muito acima dos outros. Mas, muitas vezes, por ser um aluno superdotado e conhecer a matéria, ele se desinteressa pela aula, né? Então, tem outras formas, existem testes psicológicos, existem atividades de avaliação, enfim, é um processo a avaliação das crianças superdotadas. Quais são os principais mitos, né? Tem muita fantasia em torno da criança superdotada. Quais seriam os principais mitos? Alguns, por exemplo, eles acham que uma criança superdotada, então ela é superdotada em todas as áreas, né? Então, no caso, ela teria que ser boa em matemática, em história, em português, em artes, em música. Já vi exemplo disso. O menino tinha uma superdotação, talento na área da dança e na área de artes, na área artística. E escutei professores falando, mas se ele é superdotado, como é que ele pode tirar essa nota em matemática? Porque, na verdade, ele pode ter alguma área que ele seja talentoso, seja superdotado, em outra área ele não seja tão talentoso. Então, até dentro das matérias acadêmicas. Você tem alguns que são superdotados em matemática, brilhantes em matemática, mas não necessariamente na área de linguagem, português ou outros idiomas. Então, também a tendência do professor é dizer, mas se ele é tão bom nisso, por que ele não está indo bem naquilo? Deve ser porque ele é preguiçoso, porque ele não quer se aplicar. Não necessariamente, ele pode ser brilhante em matemática e não necessariamente nas outras coisas. Da mesma maneira, pode ser brilhante na área de linguagem, português, inglês, francês, o que seja, e não ser especialmente bom em matemática. Então, isso é um dos mitos muito importantes da gente pensar. Um outro mito seria de você achar que a criança superdotada não precisaria de um atendimento especializado. Na verdade, muitos falam, se já é superdotado, ele não precisa de nada mais. Vai sozinho. Vai sozinho, ele é já melhor do que outros. E muitas vezes ele justamente precisa, porque ele não está se sentindo igual aos outros. Muitas vezes na sala de aula, ele tem outros interesses, né? E ele se sente fora do grupo. A professora às vezes lança um conteúdo, aquilo para ele já não tem interesse nenhum, ele está buscando outras coisas já, e aí ele passa a se desinteressar. E às vezes até também em relação à parte social, né? Porque ele se sente diferente dos outros, se sente deslocado dentro do grupo também. Entendi. Por exemplo, tem a questão do perfil também, né? Nem sempre o superdotado ele vai ser o braço direito da professora. Ele pode ser a pessoa mais tímida, o mais bagunceiro. Como é que isso funciona? Com certeza. O que acontece em termos de braço direito da professora, acontece muito frequentemente que, como o aluno já sabe a matéria, a professora utiliza o aluno para ajudar outros, para ser o seu braço direito, que, na verdade, é uma situação injusta,
porque todo e qualquer aluno tem direito de aprender todos os dias que ele vai para a escola. Se ele está numa sala de aula em que ele não tem nada a aprender e o que ele faz é ajudar os outros, é ótimo, ajudar é uma coisa muito boa, a gente desenvolve o altruísmo, é excelente, mas ele também tem que aprender, porque ele tem direito de aprender. Se ele está indo para a escola e tudo que está sendo dado, ele já sabe, ele está tendo o direito dele de aprender roubado. Um outro mito que é muito importante da gente pensar aqui, e das escolas pensarem, é a ideia de que o superdotado ele é fabricado pelos pais. Nós temos crianças que nós identificamos lendo aos 3 anos. Aos 3 anos, aos 4 anos. E frequentemente a gente ouve das escolas, mas isso é porque os pais ficam em casa ensinando. E a minha pergunta sempre é a seguinte, você já tentou ensinar uma criança a ler com 3 anos? Você pode passar horas tentando, você não vai conseguir. A criança não superdotada não é fabricada pelos pais. É claro que, em geral, existem pais que respondem às curiosidades, que se interessam pelas crianças, que deixam a criança aprender. Mas ele não é fabricado pelos pais, com certeza. E é muito interessante o que a senhora diz, que é o seguinte, se imagina também que essa questão da superdotação, ela passa pela questão das classes sociais, né? Então, quem tem uma classe social mais elevada teria mais oportunidades, teria um pai, sei lá, de repente, entre aspas, né, mais presente, porque o pai numa classe social menos favorecida teria que trabalhar mais, não sei, algum pensamento nesse sentido. E vocês trabalham exatamente no Instituto com crianças superdotadas de comunidade de baixa renda? Com certeza. Você tem tantas crianças superdotadas numa classe média ou numa classe média alta, quanto em qualquer outra classe social. A diferença que faz é o tipo de experiência que eles têm. Então, talvez uma criança superdotada, nascida numa casa com mais facilidades econômicas, ela vai passear mais, vai ter talvez mais cultura geral num aspecto. Por outro lado, a criança de comunidade, que é superdotada, ela tem um conhecimento vasto que a criança de classe média não tem. Ela se vira dentro de todas as situações extremamente duras de vida dentro de uma comunidade com muito mais facilidade, porque ela é superdotada. Então, não tem nada a ver a renda com a superdotação. A gente diz, o vento que bate lá, bate cá. Né? Nós trabalhamos com crianças superdotadas de extrema baixa renda, crianças brilhantes, que a gente seleciona na rede municipal de escolas com as quais a gente trabalha. Escolas dentro de comunidades até. É o Instituto LECA, o Programa Estrela d'Alva. Certo. E esse Programa Estrela d'Alva seleciona crianças no final do 3º ano nas escolas municipais indicadas pela Secretaria Municipal de Educação, que indica escolas próximas de nós. Né? Então, a gente seleciona no final do 3º ano e durante o 4º e o 5º ano eles trabalham conosco no contraturno da escola. E a gente faz uma aceleração de estudos, ou seja, eles trabalham com conteúdos um ano à frente deles e a gente também faz um enriquecimento de conhecimentos. Esses conhecimentos que talvez crianças de classe média tivessem mais, embora não necessariamente, mas a gente leva a museus, a concertos, a teatro. E aí isso, o Instituto, né, e as crianças que o Instituto atende, são uma prova de que a criança superdotada não é fabricada, né, fabricada pelos pais. Uma coisa que eu falei no início do programa é que ela pode ser confundida com uma criança hiperativa. Como é que isso acontece? Em alguns casos, a criança a criança superdotada, ela pode ter também a hiperatividade, apresentar a hiperatividade. Mas porque a criança hiperativa, muitas vezes, tem esses diversos interesses, né? E a escola, os pais, a família, fica meio na dúvida como é que seria essa criança. Mas, assim, eu acho que também as pessoas confundem um pouco o que seria uma criança hiperativa e vem essa confusão.
Entendi. Mas... E também eu li, porque eu comecei a pesquisar muito sobre crianças superdotadas para gravar esse programa, que muitas vezes elas não estão interessadas na aula porque elas já aprenderam, né? Então, elas aprendem rápido e aí se desinteressam e começam a fazer bagunça. O que, de repente, uma atividade que entretém a turma durante meia hora, elas fazem em 2 minutos e o resto do tempo é fazendo bagunça. E aí você tem duas possibilidades. Ou ela faz bagunça, atrapalha os outros, atrapalha a sala, ou também acontece aquela que não é bagunceira e que simplesmente ela deprime, né? Porque ela não pode fazer nada, ela acabou a atividade, ninguém dá a ela uma outra atividade para ela fazer e ela... O tédio toma conta. Toma conta e muitas vezes a depressão, né? Agora, deixa eu só voltar uma coisa que você perguntou, se ela podia ser hiperativa e superdotada. Na verdade, a superdotação pode vir com qualquer outra condição. Então, você pode ter o superdotado que é cego, ou que é surdo, ou que é cadeirante, ou que é disléxico. Então, existe muita coisa publicada, sobretudo em inglês, acho que não tem nada em português, mas tem estantes e estantes publicadas sobre essa comorbidade da superdotação com a dislexia. Então, são crianças que têm uma capacidade imensa de aprender e que têm um problema, ficam prisioneiras, a dislexia é um problema na aprendizagem da leitura, né? Então elas ficam prisioneiras dessa dificuldade de ler para se desenvolver melhor nas coisas que interessam e tal. Em geral, também são crianças que vencem a dislexia com mais facilidade, desde que tenham um atendimento específico para isso, porque elas compensam muita coisa da dislexia com a superdotação. Mas as coisas acontecem ao mesmo tempo. No que a senhora falou que não tem muita publicação em português, eu realmente senti falta disso. Quer dizer, não tem muita divulgação a respeito, informação a respeito dos superdotados, de como eles funcionam, de como identificar. E aí eu vou deixar uma perguntinha no ar, que é a seguinte: muitos pais que podem estar assistindo ao nosso programa podem estar pensando assim: caramba, meu filho é hiperativo, será que ele é superdotado? E aí eu queria algumas dicas no iniciozinho do próximo bloco de vocês, do tipo assim, olha, observa isso, observa aquilo outro, e de repente, aí se tiver esses sinais, parte para um diagnóstico para os especialistas. A gente volta já já, não desgruda.